Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos por mais este dia que é um presente que o Senhor nos dá. Que nós possamos vivê-lo para a tua honra e para a tua glória. Envia, ó Deus, o teu Espírito Santo agora sobre nós, quando nós vamos meditar na tua santa palavra. Dá-nos entendimento da tua palavra, que nós possamos crer na tua palavra e viver de acordo com ela diz. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículos 31 a 35, que diz assim: Então os soldados cumpriram as ordens. Pegaram Paulo e o levaram durante a noite até a cidade de Antipátride. No dia seguinte, os soldados voltaram para a fortaleza, deixando que os cavaleiros continuassem a viagem com Paulo. Eles o levaram para a cidade de Cesareia, deram a carta ao governador e lhe entregaram Paulo. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de onde ele era. Quando soube que era da região da Cilícia, disse: Quando os seus acusadores chegarem, eu ouvirei o que você tem a dizer. Em seguida mandou que ele ficasse preso no palácio do governador. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, tem trabalhos que ninguém quer fazer, por isso um fica empurrando para o outro. Era isso que acontecia no caso do apóstolo Paulo. Cláudio, comandante da guarda de Jerusalém, se incomodou muito com as revoltas dos judeus e as tentativas de matar Paulo. Então, para não se complicar, mandou Paulo para o governador romano Félix. Félix leu a carta que Cláudio tinha mandado e, seguindo o protocolo jurídico romano, prendeu Paulo até os acusadores chegarem e ele pudesse ouvi-los e ver os dois lados da história. Vamos falar sobre acusadores e especialmente sobre o maior acusador, Satanás, que é chamado assim em Apocalipse 12:10 de o acusador dos seres humanos. O diabo é astuto e mau. Ele, em primeiro lugar, vem para perto de nós como um amigo que quer nos ajudar. Lembra como o diabo se aproximou de Jesus depois de 40 dias e 40 noites que ele não comeu nada? E ele se aproximou como um amigo? Lembra como o diabo se aproximou da primeira mulher também como um amigo? Assim também faz o diabo nos dias de hoje. Ele vem a nós como um amigo, propondo um caminho novo, uma nova forma de viver com prazeres pecaminosos, uma nova maneira de ser feliz, ficando rico, pois somente o dinheiro traz a felicidade, diz o diabo. Depois dele nos envolver e levar a pecar e cair na desgraça, o diabo nos abandona e mais ainda. Ele nos acusa de ter pecado diante de Deus e de merecermos a condenação eterna no inferno. Eu lembrei agora da parábola ou história do filho pródigo em Lucas. Os filhos somos nós, seres humanos. O pai na história é Deus e os amigos são o diabo, o mundo e a nossa vontade corrompida pelo pecado e pelo mal. Ele tinha toda a felicidade, tudo de bom e do melhor na casa do seu pai. Mas esse jovem não estava contente. Ele queria descobrir o mundo, queria provar tudo e queria saciar os seus desejos. Mas para isso, ele exigiu do pai, antes de ele morrer, a herança, que na verdade era o dinheiro que o pai conquistou e não ele. E recebendo isso do pai, foi ao mundo. Esse rapaz, enquanto tinha dinheiro para bancar as festas, bebedeiras e orgias, estava cheio de amigos. Mas o dinheiro acabou e com ele
os amigos foram embora, todos abandonaram o jovem, típico deste mundo. Morrendo de fome, ele foi trabalhar para um criador de porcos. Lembramos que porcos eram para os judeus os animais mais imundos que existiam, e nunca um judeu iria sequer chegar perto de um porco, quanto mais lidar com eles. Mas o desespero deste jovem era tanto que ele se obrigou a cuidar dos porcos. Pior ainda, ele com fome precisava comer o que sobrava da lavagem dos porcos. Não bastasse tudo isso, o diabo veio na consciência dele acusando-o de ter feito uma bobagem muito grande que não tinha perdão. Imagino que não passou na cabeça do jovem nessa situação desesperadora. Mas o jovem, conhecendo seu pai, resolveu voltar para casa e pedir apenas para ser um funcionário do pai, pois filho lhe sabia que não merecia mais ser. Qual a surpresa do jovem quando, chegando perto da casa, viu o pai, e o pai corre para ele e o abraça, mesmo ele sujo e fedendo a porco, e o abraça e chora com ele, recebe-o na casa e faz uma festa, e ele é tido de novo como filho do dono. Cada vez que nós pecamos, nós estamos fazendo o mesmo movimento do filho pródigo. Estamos nos afastando do nosso Pai Celestial e nos perdendo no pecado e no desespero. E o diabo sempre age do mesmo jeito. Em primeiro lugar, ele é amigo, companheiro. Depois, ele passa a ser o acusador. E, se puder, ele é o carrasco também. Félix, o governador romano, iria esperar chegar os acusadores de Paulo para julgá-lo. Jesus também foi julgado e condenado à morte sem merecer. Ele só trouxe o amor de Deus e fez coisas boas para os seres humanos. Mas o diabo instigou o povo a se revoltar contra Jesus e querer expulsá-lo do mundo, matando-o pendurado na cruz. O povo, instigado pelo diabo, podia escolher entre Jesus e o malfeitor, o bandido Barrabás. E você sabe o que o povo escolheu para ser libertado? O bandido Barrabás. Por outro lado, Deus é um Deus tão maravilhoso em seu amor pelos seres humanos, que transformou o ato hediondo de maldade praticado contra o seu Filho unigênito em motivo de salvação para todas as pessoas, incluindo aqueles que crucificaram Jesus. Como diz Efésios 1, 7, 8, pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus que Ele nos deu com tanta fartura. Deus estava cuidando de Paulo, mesmo ele estando em uma situação difícil. Ele teria de esperar os acusadores judeus para que Félix o julgasse. Nós, pela fé em Cristo, não precisamos mais ter medo do acusador, o diabo. Ele foi vencido por Jesus na cruz, e o próprio Jesus nos garante que quem crer nele como seu Senhor e Salvador não perecerá no inferno, mas terá a vida eterna nos céus. Precisamos cuidar para não pecarmos e vivermos uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. Mas se e quando pecarmos, precisamos saber que temos um advogado para nos defender, Jesus Cristo, como diz 1 João 2, 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Paulo sabia, e nós também sabemos, que não precisamos ter medo de nada. Temos um Deus que está cuidando de nós, nos amparando, protegendo e abençoando.
mesmo que venham problemas, dificuldades e aflições, estamos seguros, porque o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Paulo diz assim em Romanos 8, 31 a 34. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado, e está à direita de Deus, e Ele pede a Deus em favor de nós. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque nós pertencemos a Ti, e queremos pertencer a Ti. Que nós possamos entregar as nossas vidas, a vida de nossas famílias, as nossas alegrias e os nossos problemas às Tuas mãos e confiar que o Senhor está cuidando de nós. Que nós possamos continuar a nossa caminhada de fé por este mundo, sempre fiéis a Ti, até chegarmos no nosso objetivo de vida, estar contigo no céu. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.